Oi pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos gravar a segunda parte da nossa aula, né, sobre tempo da sociedade e tempo da natureza, já que no último vídeo não deu tempo de concluir, certo? Então essa é a segunda parte da nossa aula. Para começar, nós iremos falar sobre os objetos sociais e a escala de tempo geológico. A escala de tempo geológico a gente já falou, né, um pouco, já abordou um pouco sobre ela na primeira parte. E esses objetos sociais, o que seria, né? Primeiro, o ser humano, ao longo do tempo, ele transforma a natureza, ele transforma os espaços no qual ele ocupa, né? Lembrando que essas transformações, na maioria das vezes, na maioria dos casos, é para adequar suas necessidades, né? Em alguns momentos as necessidades são supérfluas e a gente sabe que nesse período atual as alterações na natureza são intensas, né? E em uma parte delas é totalmente supérflua, né? Nós consumimos de forma exagerada, enfim. Então essas transformações elas podem ser analisadas a partir dos objetos sociais e dos objetos técnicos, certo? Os objetos sociais é tudo aquilo que é produzido com finalidade de servir a sociedade, certo? E aproximar e relacionar essas pessoas. Então, objetos sociais. Os objetos técnicos são os elementos que possibilitam essa interação e a ligação, o movimento, o fluxo, né, dessas pessoas que estão inseridas no espaço. Então, um exemplo de um objeto técnico é uma rua, né? Então, qual o objetivo da criação de uma rua? É para que aquelas pessoas que usam daquele espaço possam se mover de um local para outro com facilidade, né? Por isso que as ruas elas vão sendo aperfeiçoadas ao longo do tempo, né? Então eu tinha aquela rua, a estrada de barro, né? Essa estrada de barro, em muitos casos, ela passa pelo processo de colocagem de paralelepípedo, né? Calçamento. Pode ser o caso de asfaltá-la e aí ela vai ser mais confortável para quem usa, né? Só que aí tem o outro lado, os danos que esse nível de desenvolvimento das técnicas vai causando ao ambiente, certo? E nesse caso a gente está impermeabilizando o solo, né? E aí vai ter as consequências. Outro problema, o uso de recursos. Nós estamos utilizando recursos. E aí tem um problema, né? O uso exagerado pode causar escassez, enfim. Né? A gente fala mais a respeito disso à frente. Ferrovias também, né? Rodovias, avenidas. Então, esses são os chamados objetos técnicos. Só que os objetos, eles podem ser divididos, né? Objetos de espaço de morada, uma casa, um apartamento. Eu tenho também os objetos de espaço de trabalho, então, uma fábrica. Ela vai ser um espaço que foi produzido com a finalidade de que ali se exerça trabalho para produzir algo para essa sociedade, certo? Então, esses são os objetos que vão evoluindo ao longo do tempo. Né? Então, a sociedade evolui, os objetos técnicos também evoluem, certo? Pessoal, devido a esse fato que eu acabei de citar, nós estudamos as eras, né? E eu já citei até essa era na aula anterior. Espero que vocês lembrem e antes que eu fale, vocês falem, certo? Que era essa? A era do homem, né? Porque eu falei que atualmente nós estamos na era geológica chamada de Cenozoico, que é dividida em período quaternário e período terciário. E esse período agora seria o quaternário, né? O terciário foi o anterior. Pronto. Só que muitos estudiosos da área, eles começam a dizer que nós não estamos mais no Cenozoico. O homem, ele tem um poder tão grande de alterar os espaços que nesse momento nós já passamos para uma nova era. Né? Aconteceu uma revolução tão grande nessas técnicas que o homem utiliza que ele está causando alterações no planeta que são, em muitos casos, irreversíveis. Né? Então, automaticamente, nós não estamos mais no Cenozoico. Aí é onde entra mais uma era, chamada de Antropoceno. Certo? Ou seja, a era do homem. Antro vem de quê?
de homem, né? Então, a gente sempre fala de antrópica, ação antrópica, ação do homem, né? Esse antropoceno seria a era onde o homem ele causa grandes alterações no planeta, certo? Por isso que a junção dos objetos sociais e escala de tempo, porque nós estamos agora indo para mais uma etapa dessa escala de tempo, certo? De tempo geológico. E aí uma observação acompanha a leitura. Mesmo quando os eventos catastróficos resultam de fato de dinâmicas naturais, suas consequências podem variar de acordo com fatores econômicos e sociais. Então, um exemplo, um desastre que é natural na sua essência, ele ainda assim pode ter ligação direta com questões sociais, certo? Por quê? E aí nós falamos também no último vídeo, né? Quem não lembra, volta para o vídeo anterior. Que um terremoto no Haiti e um terremoto no Japão. A consequência que esses terremotos vêm a causar em cada um dos países é diferente. E um dos motivos é a diferença econômica, né? O investimento em treinamento, as estruturas que são construídas no Japão são já específicas para aquele problema, porque é uma região de instabilidade tectônica. O Haiti, mesmo tendo essa instabilidade tectônica, não tem condições financeiras de fazer todo esse investimento. Então tem toda uma estrutura por trás, certo? Então o desastre natural, ele pode ter uma consequência mais dura ou menos dura, dependendo da condição social de um povo, ok? Ok. Pronto. Aí, sobre os desastres naturais, né? Nós podemos dividir os desastres em 3 tipos. Desastres, certo? Ó, desastres. 3 tipos. Desastres naturais, e aí na sua essência não tem a ação humana, né? É uma ação totalmente da natureza, que nós temos como exemplos terremotos, furacões e erupções vulcânicas, certo? Então são eventos que eles independem da relação com o homem, eles acontecem. É claro que de acordo com a ocupação humana, eles podem ter consequências sociais, certo? Então, uma erupção vulcânica, a que aconteceu agora, né, do Krakatoa, lá na Indonésia, né? Ele causa consequências na região porque existe a ocupação humana, mas ele não ocorreu porque o homem provocou, certo? Então, é um desastre de cunho totalmente natural. Pode ter consequências sociais, mas ele não tem como causa a ação humana, certo? Aí são desastres naturais. Nós temos desastres antrópicos. Quando eu falo desastre antrópico, vocês já vão dizer, professor, o senhor acabou de falar, que antrópico tem a ver com a relação com o homem, né? O homem que foi um elemento agente desse desastre, ou seja, o homem teve participação direta na ocorrência. E aí nós temos como exemplo derramamento de óleo no mar, poluição das águas, né? Esse caso que teve recentemente aqui no Nordeste, derramamento de petróleo no oceano, né? Então, é um desastre antrópico. Foi por muito tempo tratado como desastre natural, ele é um desastre ambiental, mas ele não foi um desastre natural, certo? Ele foi um desastre antrópico. Por quê? Porque foi devido à ação do homem, ok? E nós temos desastres mistos. Misto, quando a gente fala de misto, queijo mais presunto, né? Então faz um misto aí para mim. Nesse misto aqui, nós temos a junção da ação da natureza com a ação humana, ou seja, é um evento que ele vai ganhar dimensões maiores devido à ação humana, mas que naturalmente ele normalmente já acontece, certo? Que nós temos como exemplo deslizamentos em encostas por causa do desmatamento, só que os deslizamentos em encostas já são comuns, certo? Quando o solo ele chega no seu estágio de saturação, né, a quantidade de água que acumula ali é tão intensa que o solo não consegue mais continuar fixo, né? E aí ele passa a ceder. Isso pode acontecer de forma natural, mas com o desmatamento esse processo torna-se mais intenso e acontece normalmente de forma mais rotineira, que é os eventos que a gente tem lá no
Rio de Janeiro, né, que é muito comum a gente ouvir falar, região de Friburgo, de Petrópolis ali, né, as serras do Rio de Janeiro, região das serras. Também tem a questão da ocupação da área de risco, certo? Ou seja, é misto. Por quê? O homem, ele começa a ocupar áreas que ele não deveria. E aí, margem de rio. Quando acontece, por exemplo, o que aconteceu em Santana do Ipanema, que o rio ele acabou alagando uma grande área, inundando, na verdade, uma grande área. Tem participação humana e natural. As intensas chuvas, elas esporadicamente acabam aumentando o nível do rio. E aumentando o nível do rio, esse rio vai ocupar uma área que é naturalmente dele, certo? Só que como não é anual, o que é que o ser humano faz? Constrói aquela área que é naturalmente a área de inundação do rio. O rio costuma alagar, né? Só que ele não causa essas inundações, que são as cheias, né? Só que isso não é anualmente. Existem outros eventos que podem amplificar essa questão. Então, o que é que acontece lá? Uma barragem vai ter participação porque as intensas chuvas acabam enchendo essa barragem, ela acaba estourando e o rio acaba tendo sua cheia. Certo? Mas naturalmente isso poderia acontecer e alagar uma determinada área da margem. E se eu tenho construções nessa área, a população acaba sendo afetada, certo? Que aí é um desastre misto, então tem relação direta da ação humana com a ação da natureza, ok? A urbanização ela tem provocado um aumento nos desastres, ou seja, a proporção dos, na verdade, a proporção dos desastres tende a aumentar. Por quê? Se eu tenho mais pessoas numa área, quando acontece um desastre, que seja ele natural, como um furacão, como um terremoto, ou que seja ele natural, né, como a poluição de um rio, ele vai causar danos maiores para a população. Por quê? Porque eu tenho mais pessoas inseridas no mesmo espaço, certo? Então, se eu tenho o processo de urbanização, normalmente os desastres eles assumem uma amplitude um pouco maior, ok? E outro detalhe interessante é que Europa, Estados Unidos, próprio Brasil, Japão, eles possuem centros especializados, centros de monitoramento desses desastres, certo? Por que esses centros de monitoramento? Eu preciso monitorar o comportamento das placas tectônicas para que eu veja se pode ocorrer um eventual terremoto, porque a grande necessidade e busca dos cientistas, de um grupo de cientistas, é tentar captar um terremoto antes que ele ocorra. E é muito difícil, né? Vocês viram, quem assistiu o filme Terremoto, como é difícil, né? Prever antes. E aí tem os centros de monitoramento. Uma erupção vulcânica, você prevê antes que ela ocorra, para você tirar a população daquela área que pode ser afetada, né? Uma inundação pode ser, tem toda a questão do monitoramento. Então, no Santana do Ipanema, o monitoramento ajudou para que não houvesse mortes. Pelo menos eu não soube de nenhuma morte. Se teve, me desculpa aí, depois vocês colocam no comentário, olha, professor, teve uma morte. Mas eu não soube de nenhuma. Porque também esqueci o nome do órgão. A Defesa Civil, ela já estava monitorando, né? Porque as chuvas estavam intensas. Então, a Defesa Civil está ali, né, no seu centro de monitoramento, observando toda a dinâmica do que está acontecendo para, antes que venha a atingir a população ser avisada, certo? Só que aí, quando o país é mais envolvido, ele normalmente tem centros de monitoramento bem mais eficientes, que acabam salvando muitas vidas, né? Países menos desenvolvidos que não têm tanto dinheiro para investir ou dinheiro desviado, enfim, ele acaba sendo mais afetado por esses desastres, ok?
Pronto. Aí falando de recursos naturais, certo? Um detalhe muito interessante. Natureza e recursos naturais são termos diferentes. Nós não podemos falar que recursos naturais e natureza são sinônimos. Não são, certo? Por quê? Recurso natural é tudo aquilo que nós conseguimos empregar valor. Ou seja, tudo aquilo que nós tiramos da natureza e conseguimos agregar valor. Aí é um recurso natural, certo? Quanto maior o valor, aliás, quanto maior a utilidade, ou seja, quando aquele produto ele pode ser utilizado por diferentes finalidades, aí maior o valor que ele vai ter. Certo? Um exemplo é o petróleo. Por que o petróleo é tão importante na atualidade? Pela quantidade de derivados que surgem a partir do petróleo. Né? Só que natureza? A natureza, pessoal, é tudo. É o conjunto de elementos que compõem o planeta. Certo? Então é natureza. Só que para ser recurso natural precisa ter valor agregado. Ok? Uma diferença bem simples. E o geógrafo Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro, ele é um geógrafo brasileiro e ele fala uma frase que vai sintetizar a diferença entre recurso natural e natureza. Um recurso natural não é, ele se torna. O recurso natural não é, ele se torna. Ou seja, o recurso natural ele ganha valor a partir dos seus usos. E aí nós vamos para um exemplo muito interessante, que é o petróleo. Lá no século XIX, meados do século XIX, o petróleo tinha valor. Começaram a surgir poços na Pensilvânia, né? Eles começaram a cavar poços na Pensilvânia, e o petróleo ficava jorrando lá. Não tinha valor. Né? Em alguns casos era utilizado para uma doença reumática, né? Mas sem valor agregado. Então, naquele momento, o petróleo não era um recurso natural. Por quê? Porque ele não tinha valor agregado. A partir do momento que o petróleo começa a ser utilizado para uma infinidade de produtos, aí o petróleo começa a ganhar valor e torna-se um recurso natural. Ok? Urânio também é um exemplo. Urânio, até que se desenvolvesse a indústria nuclear, o urânio não era um recurso natural, porque ele não tinha valor agregado. Ele era um elemento da natureza, mas não era um recurso natural, certo? Aí eu tenho uma sociedade urbano-industrial, que é a sociedade que nós temos atualmente, versus uma crise ecológica em escala global. Sociedade urbano-industrial. Por quê? Porque a maior parte da população do planeta vive hoje nas cidades e tem ligação direta com a indústria, certo? Aí nós vivemos numa sociedade urbano-industrial. Só que nós estamos vivendo uma crise ecológica sem precedentes. Por quê? Porque essa sociedade urbano-industrial ela está consumindo os recursos de forma muito intensa, certo? E isso coloca em risco a natureza, certo? Por causa desse uso excessivo dos recursos naturais. E aí, esses recursos, nós podemos chamá-los de renováveis e não renováveis, certo? Isso aí vocês já conhecem muito bem de cor e salteado, né? Os recursos renováveis, apenas aquele cuja exploração não ocorre em ritmo intenso que o da reposição. Por quê? Nós costumamos falar que alguns recursos eles são renováveis, mas nós estamos explorando de forma tão intensa que não dá tempo para ele se recompor. Pessoal, aí é um detalhe muito importante. O recurso renovável é aquele que ele consegue se repor, certo? Antes que nós venhamos a conseguir explorá-lo de forma tão intensa, certo? Então, ele consegue se repor. Ele não demora muito, ele consegue se repor num tempo muito curto, certo? Então nós exploramos, mas a nossa exploração não coloca em risco aquele recurso, porque ele consegue se repor rápido. Vixe, que deu enrolado agora, não foi? Mas enfim, é basicamente isso. O recurso não renovável, ele já, devido ao uso intenso, certo? E devido à pouca disponibilidade, ou pode até ser muita disponibilidade, mas devido ao uso intenso, nós não deixamos ele se repor.
se recompor. E aí ele é considerado como finito, né? Tem data de validade, só que nós não conseguimos estabelecer uma data de validade porque, de fato, conseguir mapear todo esse recurso no planeta e dizer, ó, o petróleo tem estimativas, né? Só vai durar agora 50 anos. E agora? Aí começa a busca por recursos, por alternativas renováveis e tal. Mas assim, é uma previsão. De acordo com o consumo atual e com as reservas que existem, então a previsão é essa. Mas pode ser que descubram mais e o tempo seja um pouco maior. Mas uma certeza se tem. Ele vai acabar. Certo? Devido ao nosso uso intenso. Só que quando um recurso ele começa a ser explorado de forma tão intensa e diminui a sua concentração na natureza, o que é que acontece? Começa a ficar mais caro para explorar. Ficando mais caro para explorar, torna-se inviável explorar esse recurso. Então, aí surge a questão da necessidade de procurar outro. Certo? Então, o petróleo não chegou a esse estágio. Mas vai chegar um momento que vai ser tão caro explorar o petróleo que não vai valer a pena, porque ninguém vai querer comprar porque é muito caro e já tem recursos que podem substituí-lo. Certo? Então é um detalhe importante quando a gente fala de recursos da natureza. E um que, para a gente dar um pouco mais de ênfase, é o petróleo, né? Falar de petróleo é inevitável. O petróleo, pessoal, ele ultimamente está exigindo um investimento cada vez maior, né, em tecnologias para sua exploração. No Brasil, a descoberta do pré-sal, né, da camada pré-sal, porque assim, normalmente a exploração do petróleo acontece entre 2 e 3 mil metros, certo? Isso o normal. A descoberta do pré-sal trouxe um desafio, meu Deus, que desafio! Agora nós teremos que chegar entre 5 e 7 mil metros para conseguir explorar o petróleo do pré-sal. É preciso de uma tecnologia nova para conseguir explorar esse petróleo que está em grande profundidade. Né? E aí, em 2014, o Brasil começa a explorar o pré-sal, né? Desenvolve tecnologia para explorar nessas áreas consideradas inóspitas, de certa forma, né? Muito difícil de difícil acesso. Só em 2014 o Brasil já estava tirando mais de 500 barris de petróleo, ou seja, uma quantidade considerável do pré-sal. E por que é caro explorar o pré-sal? Mas por que, mesmo sendo caro, o Brasil está investindo tanto nisso? O mundo passou a investir também, né, nessa busca pelo petróleo do pré-sal. É um petróleo de alta qualidade. Né? Então, por ser um petróleo de alta qualidade, ele tem uma rentabilidade considerável. Então, mesmo que você invista mais para consegui-lo, você vai conseguir um lucro considerável porque ele é de boa qualidade, certo? Então, é basicamente isso que acontece. Pronto, aí nossa aula de hoje foi isso, certo? Curtam o vídeo, não esqueçam. Se tiver alguma dúvida, comentem lá nos comentários do YouTube, pode deixar lá o comentário, ou perguntem no grupo do WhatsApp, que eu vou estar à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida, certo? Deixa eu só dizer qual é a agenda que saiu aqui. Pronto, a agenda de vocês é para responder as páginas 207 a 212, certo? 207 a 212. Aí qualquer dúvida vocês tiram no YouTube, né, nos comentários do YouTube. Deixa lá seu like, fazer igual os youtubers, deixa lá seu like, segue, não esqueça de seguir também, ativa o sininho porque toda semana vai chegar um vídeo novo. Brincadeira, mas façam isso mesmo. E no WhatsApp eu posso também tirar dúvidas de vocês, certo? Um beijo, um cheiro no coração e até mais.